Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre cantigas medievais. Objetivos: ler e interpretar cantigas medievais, reconhecer as características das cantigas de amor e de amigo, reconhecer as condições de produção das cantigas medievais. Oi, Natan, tudo bem aí? Você já leu uma cantiga medieval da prosa portuguesa? Já imaginou em que situações a música medieval era utilizada? Qual será a importância da cantiga para a língua portuguesa? Será que é lá do início? Será que é do final? Como que é isso para você? Vamos à aula descobrir tudo isso. Cantigas portuguesas. As cantigas portuguesas foram as primeiras manifestações literárias de Portugal. Esses poemas eram cantados por trovadores em eventos diversos. Trovadores são os intérpretes e os autores das cantigas. Observe aqui a imagem, que remete bem ao período, para você ter essa visualização. Vamos conhecer a cantiga da Ribeirinha, uma das cantigas mais antigas que se tem notícia na língua portuguesa. No mundo não sei de ninguém que se compare a mim, enquanto minha vida continuar como vai indo, porque morro de amor por vós e ai, minha senhora branca e de faces rosadas. Querei que vos descreva como vos vi sem manto. Em infeliz dia me levantei, pois os vi tão bela. E minha senhora, desde aquele dia, tudo para mim foi muito mal. Mas vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos natural eu receber por vosso intermédio um manto real, pois eu, minha senhora, de presente, nunca recebi de vós o simples valor de uma correia. Perceba então aqui a referência do nosso texto, Maria Inês Batista Campos. Se quiser pesquisar mais depois sobre isso, tem a referência aqui para você dar uma olhadinha. Atividade 1, claro. Olha que interessante a gente perceber aqui nessa atividade sobre o que o eu lírico é. Se é masculino, se é feminino. Vamos ler com atenção a atividade? Na primeira estrofe da cantiga é possível perceber que o eu lírico é masculino. Qual ou quais versos confirmam essa hipótese? No mundo não sei de ninguém que se compare a mim, minha senhora branca e de faces rosadas. Quereis que vos descreva como vos vi sem manto, pois vos vi tão bela. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Voltei! Conferi contigo a resposta da atividade 1. Vamos dar uma olhadinha, então? Eu te perguntei qual ou quais versos confirmam a hipótese. Que hipótese? Se na primeira estrofe da cantiga é possível perceber o eu lírico masculino. Lembrando que eu lírico é a pessoa que fala no poema. Então aqui eu tenho: no mundo não sei de ninguém que se compare a mim, minha senhora branca e de faces rosadas. Querei que vos descreva como vos vi sem manto, pois vos vi tão bela. Minha senhora branca e de faces rosadas, pois vos vi tão bela. Sim, ele está falando da senhora dele. Eu coloquei até uma imagem aqui para vocês perceberem como era nessa época. Então, estes versos confirmam, sim, a nossa hipótese. Partiu? Atividade 2? Está preparado? O caderno está aí do lado para anotar as dúvidas? Tem lápis pertinho, caneta, tudo certo? Bora lá, então. Atividade 2, eu questiono a você. Que sentimento eu lírico parece demonstrar? Aqui estão os versos selecionados da cantiga. Vamos reler. Porque morro de amor por vós e ai, em infeliz dia me levantei, pois vos vi tão bela. E minha senhora, desde aquele dia, tudo para mim foi muito mal. Nunca recebi de vós o simples valor de uma correia. O que você acha disso? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado? Voltei! Certamente já está feita a atividade. Conferindo então? Um amor sofrido e inalcançável, da qual ele se torna um vassalo. Então, o sentimento que o eu lírico procura demonstrar é exatamente esse.
que coloquei uma imagem para você conhecer como era nessa época, mais ou menos, ter um link, né, com a época. Então, o comportamento do eu lírico nessa época das cantigas medievais, nesse período chamado trovadorismo, era a vassalagem amorosa. Características das cantigas de amor. O eu lírico é masculino, o tema é do amor cortês, uma submissão absoluta à dama. O assunto principal é o sofrimento do poeta por causa do amor não correspondido. A mulher era chamada de minha senhor, minha senhora, para que o nome não fosse revelado. Então tinha todo esse cuidadinho. A dama é superior a quaisquer títulos, riquezas e posses do eu lírico. Então olha que interessante essas características da cantiga de amor. Lembrando que a gente tinha então nessa época cantigas de amor, cantigas de amigo, que eram as cantigas líricas. E depois nós tínhamos outros dois tipos de cantiga. As cantigas satíricas, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Cantiga e canção. Você conhece alguma música em que o eu lírico masculino possui um amor inatingível? Agora vamos ler outro tipo de cantiga portuguesa. Cantiga de amigo. Repare bem aqui, ó, sempre a gente está colocando uma linguagem não verbal, uma ilustração, para você ter essa imersão nesse período, né, do trovadorismo. Olha só, os instrumentos musicais, a vestimenta deles, algumas características dessa época para você ir montando o teu contexto. Cantiga de amigo. Está disponível no Cantigas FCSH, se você quiser dar uma pesquisada, do Martin Kodax. Ondas de mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e ai Deus se verá cedo. Se viste meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus se verá cedo. Se viste meu amado, o porquê ei gran coitado, e ai Deus se verá cedo. O que você observou de diferente aqui nesse texto? Professora, português aqui está um pouco diferente. Sim, ele está em português, né, da época, não está no nosso idioma atual. Por isso a diferença. A atividade 3, ó, coloquei uma partitura aqui, ó, um texto, né, um facsimile, para você lembrar como era nessa época. E eu te pergunto, após a leitura da cantiga, o que podemos entender da palavra amigo? Ó, ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo? Ondas do mar levado, se viste meu amado? Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo? O que será que essa palavra amigo quer dizer? Ó, faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo, combinado?
Voltei, claro que voltei. E já sei que você já concluiu a atividade, não é mesmo? Eu te perguntei o que podemos entender da palavra amigo. Observe novamente a cantiga. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo? E ai Deus se verá cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado? E ai Deus se verá cedo. Ondas do mar de Vigo, ele sempre repete se viste meu amigo. O que será que esse amigo quer dizer? Ele repete amigo aqui, repete amigo aqui, aqui ele troca por amado, aqui por amado. Será que já dá uma pista? Aham, você já está percebendo aí. Podemos ver então? Entende-se que a palavra amigo se refere a um ser amado, um namorado, um amante. Olha só aqui, mais uma imagem dessa época para você entrar nesse contexto. Então, a palavra amigo referia-se justamente ao amado, ao namorado, ao amante, ok? Atividade 4, claro. Estamos em plena atividade hoje. Escreva em seu caderno o que você entende pelas palavras verá, suspiro, cuidado e grã. Será que pelo contexto você consegue entender isso? Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Oiê! Pronta a atividade? Eu perguntei o que você entende das palavras verá, suspiro, cuidado e grã. Vou retomar aqui a cantiga para você analisar dentro do verso comigo. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus, se verá cedo? Ondas do mar levado, se viste meu amado,
e ai Deus, se verá cedo? Se viste meu amigo, ou porque eu suspiro, e ai Deus, se verá cedo? Se viste meu amado, ou porque hei gran cuidado, e ai Deus, se verá cedo? O que você percebeu? Qual é o significado? Nesse contexto, olha só. Verá, suspiro, cuidado e gran. Exatamente. Verá é venha, suspiro é suspiro, cuidado é cuidado, preocupação e gran é grande. Conferidinho? Trovadorismo. Esse período foi muito forte durante toda a Idade Média. Surgiu especificamente no século XI, o movimento literário e poético que reuniu grandes nomes da literatura portuguesa e espanhola. De acordo com estudos, as cantigas foram as primeiras obras escritas em língua portuguesa. Bacana! E um detalhe, nessa época, poesia e música eram juntas, unidas, faziam uma só união. Então, o que acontecia? Alguém compunha, outro alguém apresentava. Eram feitas para apresentar e não para declamar, como é hoje. Entendido? Então, é esse contexto do trovadorismo. Outra coisa importante para você saber. Trovadorismo. O nome trovadorismo vem da palavrinha trova, ó. Pescou? O que é trova? Isso mesmo, os versos, os poemas faz alusão a isso. O que aprendemos? Aprendemos então cantigas de amor, cantigas de amigo. Vimos que são um grande marco para a literatura portuguesa. Percebemos que na cantiga de amor apresenta um eu lírico masculino. E o eu lírico expressa sua submissão a uma dama. Por conta do quê? Do próprio período, né? Então, estamos lá no período medieval, o amor era uma vassalagem amorosa. Então, tudo isso se reflete na cantiga. As damas não eram nomeadas, por isso usavam-se a expressão minha senhor. Percebeu? O idioma também não é o mesmo de agora. Notou? Sim. Nesse vídeo, falamos sobre cantigas. Espero que você tenha gostado e até breve.